Fechando os olhos para a gente começar o nosso trabalho de reunião da noite. Senhor Jesus, companheiro de todas as horas, de todos os momentos, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em teu nome e agradecemos também os mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Rogamos, Mestre Senhor, que a tua paz e a tua bênção ilumine todos nós aqui presentes. Também ilumine os companheiros do grupo que não puderam chegar até a reunião no dia de hoje. Onde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam ser envolvidos nesse teu amor, nessa tua paz, nessa tua divina harmonia. Rogamos também, Senhor, pelas nossas casas, nossos lares, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos e também aos companheiros familiares do grupo que estão adoentados. Senhor, envolve-os nesse instante com teu manto sagrado, a fim de que as suas saúdes sejam restabelecidas. Te rogamos, Senhor, por último, pelo nosso país e pelo nosso planeta, que ambos estão passando por algumas complicações, mas nós sabemos, Senhor, que é por conta da nossa evolução, ajudando na nossa evolução. Mas assim, Senhor, mesmo assim, te rogamos que tu possa aliviar este planeta e este país dessas pressões, destas complicações que estão acontecendo atualmente. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho da reunião de hoje, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem hoje, agora, amanhã e sempre que assim seja. Bom, nós estamos estudando Deuteronômio e na última reunião nós ficamos até no versículo 16 do capítulo. E nós vamos reiniciar, aliás, ficamos até o 15 e vamos reiniciar a leitura a partir do versículo 16. Aqui um pouquinho antes, na reunião anterior, o Senhor disse a Moisés que estava chegando a hora dele morrer, né? Então ele está se preparando, como falei para vocês anteriormente, ele já está se preparando para entregar o comando a Josué, que foi o escolhido pelo próprio anjo do Senhor, pelo próprio Deus, a fim de que, a partir da morte de Moisés, o Josué começasse a comandar o povo. Mas antes disso, Moisés estava dando as instruções para o povo e para Josué, para que ele pudesse, sem ter muitos problemas, envolver o povo e comandar este povo. Então vamos lá a versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses estranhos da terra na qual está entrando, e me deixará, e quebrará o meu pacto que fiz com ele. Olha aqui, o próprio Deus está dizendo aqui para Moisés que esse povo vai de novo, vai de novo quebrar o pacto entre Deus e o povo. Ou seja, eles vão desviar da lei, desviar daquilo que foi estabelecido. E, logicamente, a gente sabe das leituras anteriores que toda vez que o povo desviasse do caminho correto, do caminho traçado, eles seriam castigados. Então, logicamente, isso aqui, na hora que eles desviarem, isso aqui é uma previsão do Deus, né? Na hora que eles desviarem do caminho, eles serão castigados. Vamos ver o que ele diz mais na frente. Então, se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e eu o deixarei, e dele esconderei o meu rosto, e ele será devorado. Olha aqui só. No dia, pessoal, em que o povo se desviar do código do ensinamento traçado, Deus vai lançar sobre ele, sobre o povo, a sua ira, e vai deixá-lo e virar as costas para ele. Tá? E ele será devorado. Será devorado por quem? Pelos seus erros, pelos seus erros e logicamente, pela situação
em que ele se encontrou. Ele será devorado pelas consequências de ir em encontro a essa lei divina tanto repetida por Moisés. Ou seja, Moisés, pessoal, ele repetia as mesmas leis o tempo todo, a fim de que o povo gravasse, colocasse isso na cabeça, decorasse e colocasse tudo isso em prática. Mas Deus repetia para que Moisés repetisse ao povo, a fim de que o povo sempre estivesse sendo lembrado daquilo que o povo deveria seguir, daquilo que o povo deveria fazer. Continuando, tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia, não é porventura, por não estar o meu Deus comigo, que me sobrevieram estes males? Então, ele está dizendo aqui, o próprio Deus está dizendo, que eles vão lamentar ter desviado o caminho e adorado outros deuses. Um pouquinho mais adiante. Esconderei, pois, totalmente meu rosto naquele dia, por causa de todos os males que ele tiver feito, por se haver tornado para outros, olha aí, se virado, né, obedecido outros deuses. Agora, pois, escreverei para vós este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me sirva por testemunha contra o povo de Israel. Alguém quer comentar um pouquinho a respeito disso? Alguém entendeu o que foi falado, o que foi lido? Eu entendi. Para mim tá ótimo, eu entendi tudinho. Muito bem. Perfeito. Mas comentários alguém quer fazer? Ok. Boa noite, Lucas. Então, vamos lá. Já que o pessoal ainda não resolveu comentar, nós vamos continuar. 20. Porque o introduzirei na terra que, com juramento, prometi a seus pais, terra que emana leite e mel. Comerá, fartar-se-á e engordará. Então, tornando-se para outros deuses, os servirá e me desprezará, violando o meu pacto. Mas o Deus aqui está predizendo o mau comportamento do povo de Israel. Ele vai ficar já está chateado antes deles desviarem um caminho. E será que, quando lhe sobrevierem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência. Bom, esse cântico que ele vai ensinar aqui, para que todo o povo repita, não será esquecido. Esse cântico será uma espécie de código que sempre mostrará para eles, né, que eles não devem desviar do caminho. Porquanto conheço a sua imaginação, o que ele maquina hoje, antes de eu o ter introduzido na terra que ele prometi com juramento. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o povo está maquinando, está tramando, né, seguir outros deuses. Vai acontecer antes de eles chegarem à terra prometida, a terra que ele prometeu. Olha só, pessoal, o que significa isso aqui? Significa dizer que a gente não pode esconder nada da divindade, né? Está dizendo que a gente, pensando em maquinar, em tramar qualquer coisa contra a lei, mesmo assim, a divindade está sabendo tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente vai tramar. E aí, aí já deve preparar, né, alguma coisa
para ir de encontro a esta trama, ou castigá-lo caso a trama venha a ser concretizada. E sendo concretizada, nós sabemos, todos nós aqui presentes, até da doutrina espírita a gente sabe, que toda vez em que nós nos desviarmos do caminho do bem, as consequências para nós serão graves, serão gravíssimas. Portanto, a recomendação da doutrina, e aqui do Antigo Testamento, é para que a gente não se desvie do caminho, para que não nos aconteça algo que a gente não queira. Comentários? Eu vejo por essa novela que está passando agora à tarde, às vezes eu assisto um pedaço, meu marido gosta. Ah, Meu Deus, esse percurso até a Terra Prometida tem tanta coisa ruim ainda, tantas pessoas, tantas traições no próprio grupo, tantas inimizades, tanta coisa feia, que às vezes eu disse, meu Deus, como é que isso, se de fato aconteceu, era desse jeito mesmo, e além dos inimigos de outros fora, tem os inimigos internos, né? Muita coisa feia, muita coisa triste nesse caminho. Aí ele já está avisando aqui, mas mesmo assim não teve jeito não, o negócio não foi bacana não. é verdade, Marlene. E olha só um detalhezinho que a gente sabe, que este é o povo eleito, escolhido. Imagina o que não é escolhido, como não faz, não é? Ou seja, E isso não aí é porque eles foram ajudados sempre, né? não Toda uma ajuda muito presente e foi desse jeito. é ajuda presente para esse povo. E isso, para a gente, vamos nos colocar no lugar desse povo aí, cada um de nós aqui. Esse povo teve ajuda constante, teve assistência constante, venceram as guerras em que eles se meteram, né? E aí, essa ajuda veio do alto para que eles vencessem as guerras, vencessem as tribulações. Porque a gente sabe que desde a saída, como tu estás falando, eu não assisto a novela, eu nem sabia que a novela tinha uma novela passando com relação a isso aqui, a isso aí. Então, desde a saída do povo hebreu do Egito, eles passam por grandes tribulações. E, logicamente, nesse tempo, no decorrer desse tempo, sempre tem brigas, confusões entre eles, entre os irmãos. Porque isso é muito normal. Isso mostra também, meus amigos, que o povo de Israel está representando uma família e demonstrando para nós que nas famílias em geral, as famílias sempre têm confusões, sempre têm contendas, brigas e também aquilo que a gente chama de desobediência à lei. Esse povo era uma família, ou seja, uma família dos escolhidos pelo anjo aqui, protegido o tempo todo. Isso significa dizer, meus amigos, que nós somos, todos nós indistintamente, somos protegidos o tempo todo, mas de vez em quando a gente dá umas escorregadinhas. Não é verdade? Até porque é normal do ser humano, porque o ser humano ainda é um ser imperfeito. E sendo imperfeito, de vez em quando ele escorrega. Mas isso não vai ficar esse escorregão o tempo todo, nem eternamente. Porque a gente vai começar, depois de determinados tempos de sofrer. Esse povo aqui não já sofreu muito, porque quando escorregou, quando se desviou, aí vinha o castigo, vinha a ira do Deus aqui para castigar. Então, a lei era imposta, né? Aliás, meus amigos, toda lei é imposta. Pode ser
tanto lei humana quanto lei divina. Lei é lei. Toda lei é imposta. Queira ou não queira, o camarada tem que respeitar essa lei, né? E ela é imposta. Mais alguém? Tá. Então vamos continuando. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Ou seja, ensinou a todos eles, né? Ensinou a todos eles. Por que ele diz filho de Israel? Ele diz filhos representando descendentes, desculpem, representando descendentes. E esses filhos, esse povo era descendente de Jacó, que o próprio desse anjo aqui mudou o nome dele para Israel. Né? Quando a Val, que tem muito conhecimento aí da Bíblia, leu muito essa Bíblia, ela sabe desta troca de Jacó, né, que era pai de José, e mais outros 11 irmãos. Então, o Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E aí, os descendentes, ele está falando aqui, os filhos de Israel, são os descendentes de Jacó, cujo nome era Israel. Então, os descendentes. Continuando. E ordenou o Senhor a Josué, olha aqui, já começou a entrar o novo componente que vai dirigir o povo de Israel. Né? E ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, dizendo: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, com juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Opa, olha só, aqui, o anjo do Senhor está dizendo que vai proteger, que vai estar constantemente com Josué, ajudando na liderança do povo, até a terra prometida. A coisa mais linda está, né? Está dizendo, está prometendo a Josué que ele será escolhido, como já foi escolhido, né? Antes, que ele, além de escolhido, será acompanhado o tempo todo. Aqui no caso, este anjo do Senhor é como um espírito guardião, é o anjo da guarda de Josué, como é ou era também o anjo de guarda de Moisés que o orientava. Aliás, todos nós aqui temos também os nossos anjos guardiães. O Senhor, o anjo do Senhor, um anjo do Senhor que nos assessora, nos orienta e nos comanda e nos ajuda na nossa caminhada espiritual e evolutiva. Então, meus amigos, nós não ficamos nunca desprotegidos. O problema é que nós somos, como os filhos de Israel, nós somos filhos rebeldes também, em pleno século XXI. E isto realmente é muito interessante da gente observar. 24. Ora, tendo Moisés acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do pacto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra vós. Ou seja, seria um livro que seria colocado ali, naquele local, para que o pessoal pudesse consultar, né? Pudesse consultar, a fim de que, né, pudesse gravar melhor ou reter melhor aqueles ensinamentos, que eram muitos, diga-se de passagem. Além dos 10 mandamentos, ainda tinha mais as outras orientações dadas por Moisés, orientadas pelo anjo do Senhor, que era guardião ou protetor do líder de Israel. Comentários?
Tá, então vamos lá. 27. Porque conheço a vossa rebeldia e a vossa dura cerviz. Ou seja, aqui, esse cerviz aqui significa trabalho. Trabalho pesado, trabalho duro. Eis que vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Aqui é Moisés que já está falando, tá? Que ele conhece a rebeldia do povo, né? Que ele lidera, e também dizendo que eles foram contra, né? Se desviaram do caminho. E ele está dizendo aqui que depois da morte dele, eles vão continuar com esse desvio, com essa desobediência. Continua Moisés. Congregai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, para que eu fale estas palavras aos seus ouvidos, e tome por testemunha contra eles o céu e a terra. Aqui ele vai, Moisés já está se despedindo, né? Moisés já está se despedindo e está convocando os líderes, né, das tribos e os oficiais de Israel, a fim de que ele repita estas frases, essas palavras, esses ensinamentos, para que esteja como testemunha. Ou seja, as palavras são as orientações que devem ser seguidas por Moisés. Moisés já vai, né, se reunir com esse povo para que esse povo receba os ensinamentos e depois divulgue-os. Mais algum comentário? Tá. Então vamos mais um pouquinho. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Bom, aqui olha só. É o Moisés, que conhecia esse povo demais, porque liderava ele aqui há muitos anos, estava dizendo que eles iam se corromper. Eu não sei se isso aqui, essa insistência de Deus e com Moisés aqui com relação a isso, seja porque será outro líder ou porque o povo era rebelde por natureza. É? E sendo rebelde por natureza, ele está só dizendo, repetindo, dizendo, olha, vocês são, né, rebeldes, etc. E eu sei que vocês vão se desviar do caminho. Né? Como se dissesse o seguinte, bom, vocês vão se desviar do caminho, entretanto, vocês sabem que vai haver, né, resgate desse desvio. Até porque o Senhor aqui, o Deus que comanda Moisés e que vai passar a comandar Josué, ele não deixa passar. É radical. É radical. E sendo radical, mostra-nos, eu repito aqui que eu já disse várias vezes, algumas vezes aqui, que esse Deus aqui, né, que não é aquele Deus verdadeiro que a gente sabe que não é, que Jesus nos mostrou um outro Deus, este Deus aqui representa para este povo de Israel e para nós aqui presentes no momento, pleno século XXI, nos mostra que a lei, ela não perdoa. Não perdoa. Alguém gosta de mocotó, sarrabulho por aí?
essas coisas assim, Eu feijoada, curto. tu curte. Uma comida bem pesada assim e tal. Pois é, Lucas participou da palestra ontem. Então, é o seguinte, a gente sabe que essas comidas são um pouco pesadas para o organismo, né? Mas, tudo bem, aí é gosto e tal. Mas a gente sabe também que a gente pode comer essas coisas, ou qualquer outra coisa, até no limite. Não tem um limite? Que o estômago diz o seguinte, olha, aqui basta, parou, chega. Aí que a gente se sente saciado. Mas mesmo assim, tem gente que ultrapassa esse limite. E ultrapassando esse limite, o que que acontece? A pessoa adoece. É porque a lei nos disse o seguinte, ó, você pode comer até aqui. Se saciou, bastou. Se você, e a gente sabe disso, se você ultrapassar este limite, virão as consequências negativas, lógico. Aliás, meus amigos, a nossa vida toda é nos mostrando as consequências do exagero que a gente faz com relação a tudo. Uma pergunta meio cabulosa. Alguém aqui exagera em alguma coisa? Não. Com certeza. Com Volta e certeza. meia a gente Com certeza. vacila. Com certeza. Mas é aquela história. Olha só, pessoal. Todo mundo aqui já foi tentado um dia, uma hora. Aliás, a gente é tentado todo dia, toda hora. Ah, por conta, não é por conta. Aliás, exemplo disso a gente tem desde a criação, né? Da criação do homem. O primeiro casal desobedeceu. Foi envolvido por um papo, por uma conversa ou por uma sugestão da serpente. E uma serpente que falava. Ora, uma serpente que falava é algo interessante a gente observar e pensar, porque serpente não fala. Se serpente não fala, aquela serpente lá deve ser alguma simbologia, deve ter alguma simbologia. E nesta simbologia, Jesus nos mostra no Novo Testamento várias vezes o que significa essa simbologia. Aí a serpente virou Satanás, virou o demônio, virou o capeta. Tudo por conta da história da tentação. Aqui esse povo de Israel vai ser tentado por alguma coisa a fim de que desvie o caminho. Marlene acabou de dizer que a gente exagera. Aliás, todos nós exageramos alguma hora em alguma coisa. E quando a gente extrapola, exagera, acontecem as consequências. Assim como aconteceu com o povo de Israel várias vezes, que foi castigado pela ira deste Deus, e também ele já vai ser castigado porque ele já vai fazer alguma coisa que o Deus já sabe e que Moisés também sabe. Então, meus amigos, a tentação é algo que de vez em quando, nos atrapalha. Mas por que ela existe? Ela existe porque é um teste para saber até que ponto nós superamos as tentações. Todo mundo aqui já foi tentado, continua sendo tentado, mas já caiu algumas vezes. Mas, logicamente, que todo mundo aqui que se encontra na reunião já superou alguma tentação. Com certeza. Alguém já superou alguma tentação aqui? Com certeza.
chegou assim, olhou e tal. Não, isso aqui não é para mim. Tá dando vontade, mas não é da minha alçada. Alguém quer comentar alguma coisa com relação a isso? Toda hora, Robinho, a gente sente isso aí, meu irmão. Tem que tentar todo tempo, viu? Todo o tempo. É Então, como Dona Lulu fala, são os testes. são os testes. Em todos os lugares, no centro espírita, em casa, no serviço, no trabalho. De vez em quando o Lucas fala aqui a respeito de uns problemas que ele tem no serviço. Que aí dá vontade de ele rebater. Não é, Lucas? Mas ele não rebate algumas vezes, porque ele sabe que Isso. não rebate, porque não vale a pena. Né? Muito bem. Então Moisés está preocupado. Vamos voltar aqui ao nosso assunto. Mais alguém quer comentar? Ficou claro, ficou claro. Tá. Moisés aqui está preocupado. Está preocupado. Por quê? Porque ele sabe que o povo vai se complicar. Mas, vamos continuar. Então este mal vos servirá nos últimos dias, quando fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Eita! Então aqui, para este Deus, todo desvio do povo de Israel é uma provocação. É uma provocação. E parece que ele não gosta de ser provocado, não. Aliás, não gosta. Não gosta. Porque várias vezes, a gente já vem lendo esse texto há muito tempo aqui, várias vezes ele castigou esse povo e sempre repetindo que eles, se continuarem, eles serão castigados outra vez. Mas será que ele gosta de castigar? A resposta, eu acho que não deve, não gosta. Até porque ele protege. Nós que somos pais, meus amigos, nós que somos pais aqui, pais e mães, só com exceção de Lucas, ainda não, a gente protege os nossos filhos. Da atenção, da educação, da alimentação, dá tudo o que é possível. Entretanto, na hora que os nossos filhos saem do eixo, o que a gente faz? A gente chama. Chama e reza a ladainha para eles. Não é verdade? Reza a ladainha. No próximo erro, a gente chama de novo e reza a mesma ladainha. No terceiro erro, a gente chama de novo e reza a mesma ladainha. É aquela história do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Assim, Moisés e esse Deus estão fazendo com esse povo. Esta recomendação, repetição dessas leis, dessas ordens, dessas normas, é chamando eles para a orientação correta. Mas acontece o seguinte, quando nossos filhos, a gente repete, chama para conversar, repete, não fazem, tem uns que fazem o seguinte, dão um castigozinho, ou outros dão umas palmadazinhas. O que representa para nossos filhos essa palmadazinha e este castigozinho? Saiu dos eixos. Falhou. Não observou as normas, as regras. Aí
acontece a mesma coisa aqui. Ele protegia esse povo, o Deus. Protegia esse povo. Dava tudo para esse povo. Atenção, alimentação, terras, isso, aquilo outro. Passava as normas, escrevia, ditava as normas. E aí o que acontece? Eles erravam a si mesmos. E aí o que fazia? Depois de chamar muito. Olha só, o Deus aqui chama muito através das normas, das leis. Chama, ó, orienta, olha, avisa, olha. Aí, depois de com tudo na mão, com toda a escritura na mão, o povo, na cabeça, e Moisés buzinando no ouvido deles o tempo todo. Aí eles erram. E aí vem a lei, ou seja, vem o anjo do Senhor, irado, e castiga o povo. Somos assim. Aliás, nós somos descendentes desse povo, né? Nós somos o povo escolhido. A humanidade, segundo Jesus, das ovelhinhas que o Pai me entregou, né? Nenhuma se perderá. Olha só, o que Jesus quis dizer com essa frase? Nenhuma se perderá. Todos serão salvos, todos, indistintamente. Mas com relação a esta frase, a Valdirene deve ter uma outra. Lá na igreja tinha algum outro diferencial, algum outro pensamento diferente. Qual era, Valdirene? Lembra? Repete aí a pergunta. Oi? Repita aí a pergunta, por favor. Das ovelhinhas que o Pai me entregou, nenhuma se perderá. O que eu estou dizendo aqui, que a doutrina nos diz, é que isso significa que todos serão salvos. Nenhuma se perderá, todos serão salvos. Mas talvez o entendimento da outra igreja que você pertenceu era diferente. Tem ideia? Lembra ou é a mesma coisa? Assim, lá na igreja, a gente via assim que se referia só naquele que dizia assim, todo aquele que crê, né? Aquele que confessar e crer, alguma coisa assim, invocar meu nome será salvo. Então, essas ovelhinhas, elas precisavam testificar, isso conforme eu aprendi, né? Testificar que Jesus, a partir daquele momento, que Deus era o Senhor da vida delas. E se elas não confessassem isso, né, como o verdadeiro Salvador, elas não iriam ser salvas. Hoje, eu tenho um outro olhar. Hoje, de fato, quando Jesus disse que todas serão salvas, eu olho realmente todas, cada um do seu tempo. Deus dá a oportunidade para todo mundo. Até mesmo aquela pessoa. O microfone tá ruim aí. Tá ruim. Melhorou. Continua. Até mesmo para aquelas pessoas que já fizeram crimes hediondos e que por alguma forma, agora como a gente está falando muito em transição planetária, que vá para outros planetas, na realidade tudo isso hoje é um ato de misericórdia de Deus, mas elas também vão ser salvas, porque elas vão chegar o tempo que elas vão precisar sair desse campo de letargia e evoluir, né? E Deus, ele vai dando oportunidade para todo mundo um dia evoluir de mente, de estado, de tudo. Então, hoje eu tenho uma outra versão, mas na versão da igreja, para a gente ser salvo, a gente precisa ser batizado, confessar Jesus e fazer parte daquela egrégora da igreja. Quem não fizesse, não iria para o reino dos céus, não. Tá, olha só.
Então tem uma diferença bem aí, porque, segundo o que acabei de falar a respeito de Jesus, o que ele disse? Das ovelhinhas que o Pai me entregou, nenhuma se perderá. A gente acredita, olha só, pessoal, que as ovelhinhas que foram entregues para Jesus é toda a humanidade. Até porque, olha só, tem uma outra frase de Jesus que ele diz o seguinte, para os escribas e fariseus: os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão primeiro do que vocês no reino dos céus. Olha só, prostitutas entrarão no reino dos céus? E os cobradores de impostos, que eram pessoas de má vida, entrarão no reino dos céus, inclusive os escribas e fariseus, porque ele diz, entrarão primeiro do que vocês. Está querendo dizer que qualquer um dia, entrará no reino dos céus. Pode ser prostituta, cobrador de impostos, errado, assassino, não sei o quê. Então, escribas e fariseus, pode ser qualquer um. O que Jesus diz aí para nós é que eles, todos, sem exceção, serão salvos. Aliás, graças a Deus, nós também. Além do mais, a parábola do filho pródigo nos mostra que mesmo depois de errado, o camarada resolveu voltar, trilhar o caminho de volta do erro, né? E foi recebido. E fizeram. E foi feita uma festa para ele. Ou seja, ele estava... Diga, meu irmão. Eu acho essa palavra salvação muito vaga. Eu prefiro botar no lugar evolução. Seria mais justo, assim? Não, sim, eu estou só... É muito mais justo, muito mais lógico. Porque, na verdade, nós espíritas não usamos a palavra salvação, e sim evolução. Tá? Eu estou só me referindo a como as outras igrejas, ô Lucas, Marlene e Val, como as outras igrejas colocam essa palavra como uma coisa que é específica de um grupo. Entendeu? Específica de um. Mas não é. Todos nós seremos salvos. Agora, uns irão primeiro e outros depois. E isto nós nos baseamos segundo o que Jesus nos informa, as palavras de Jesus. Porque olha só, o que Jesus falava, tudo que Jesus falava e falou, é verdade verdadeira. Não é verdade, pessoal? É. E se Jesus disse duas frases como essa, das ovelhinhas que o Pai me enviou, nenhuma se perderá, ou os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão no reino dos céus antes de vocês, nos dá a entender que as pessoas todas entrarão, independente de elas serem erradas, boas ou não. Só que, repito, uns vão primeiro, porque se trabalharam muito mais para conseguir agora, Lucas, a evolução, ao invés de salvação. Nós realmente, Lucas, não usamos a palavra salvação, e sim evolução. Tá? Mas é só para nos situarmos daquilo que está sendo falado. Mais alguém? Diga, Marlene. Realmente nós somos descendentes de todos esses irmãos aí. E uma coisa assim, às vezes a gente fala como se fosse outro povo, né? Eu sou muito disso. Às vezes a gente, não, meu Deus, mas esse povo era muito isso. Quando nós somos descendentes e ainda estamos, se a gente já vê aqui tantas vezes, meu Deus, reencarnamos tantas vezes, ainda continuamos praticando tantas atrocidades. Hoje eu não faço mais, mas eu tentava entender isso e depois eu desisti, porque só Deus para ter essa lógica, porque a gente se acha assim, meu Deus, eu já vim aqui tantas vezes, continuo fazendo tantas coisas feias,
e tal, e a gente acha até que é irreal, não existe isso, mas é a nossa realidade. E a transição, ela, pelo menos eu tenho refletido bem mais, eu acho que muita gente, sobre a questão de que, e agora, né? Vai ser o momento de você não passou no teste, você vai voltar para as primeiras séries. E é uma questão muito assim, de que a gente acha que está passando no teste, mas só lá é que a gente vai saber, porque só Deus conhece nosso coração. Às vezes nem a gente mesmo se conhece, né? E outro dia eu vi uma palestra muito de que a gente pensa que é perfeito e os inimigos eles estão muito tentando a gente o tempo todo, os obsessores tentando o tempo todo para ver realmente se você já evoluiu mesmo ou se você está só encenando. E uma coisa no supermercado, por exemplo, se te dão um troco a mais, é a hora de tu devolve. Mas, assim, pela lógica, muita gente deixa de ser besta. Isso. Então, nas pequenas coisas é que a gente vai despertando e tendo consciência. Eu evoluí, ou eu ainda estou lá no tempo da pedra, ou eu só não faço tal coisa porque eu estou sendo olhado. Então, é aquela que nós estamos numa fase de muito de questionamento. Até que ponto eu realmente mudei? Até que ponto eu realmente evoluí? É bem interessante saber que nós somos os mesmos de ontem. É isso mesmo, Marlene. E olha só, a gente estava conversando ontem depois da palestra, lá comendo o nosso bolinho, nosso suco. E aí a gente estava comentando exatamente sobre isso, Marlene. Eu, você e o Nonato, a respeito de as pessoas acham estranho o teu comportamento. Porque a gente já está pensando em fazer a coisa de uma outra forma, já faz a coisa de uma outra forma. E isso chama atenção. Ué, por que fulano se comporta desse jeito? E todo mundo, os outros se comportam de tal jeito assim. É aquela história. O exemplo arrasta. Por que os grandes líderes arrastavam multidões? Porque eles tinham bons exemplos. Bons exemplos. Verdade. Se a gente tem bom exemplo, a gente começa as pessoas começam a observar e começam depois começa a querer copiar o nosso bom comportamento. E copiando o nosso bom comportamento, a gente vai contaminando esse povo que está à nossa volta. Então, o que precisa? Nosso bom exemplo, nosso comportamento reto, para que as pessoas também percebam e comecem a copiar. Porque para copiar, as pessoas copiam muito. Tanto, infelizmente, o que é errado como o que é certo. Mas copiam mais o que é certo. Tá? E como a gente está nessa vida de erros e acertos, de tentações as mais variadas, uma hora a gente pode escorregar, mas isso não quer dizer que a gente tem que ficar o tempo todo no chão. Né? Escorregou, caiu, levanta. É isso que nós devemos fazer. Então vamos mais um pouquinho aqui. Então, Moisés proferiu todas as palavras deste cântico, ouvindo toda a assembleia de Israel. Opa, Moisés aqui realmente Moisés já está entregando aqui a batuta. Moisés sabe que vai morrer, já está decretado, né? E ele está tranquilo. Né, pessoal? Está bastante tranquilo. Agora uma pergunta aqui que não quer calar. E nós? Se a gente soubesse que já ia morrer, já estava determinado assim uma hora, o que a gente poderia pensar? A gente ficaria tranquilo? Ô Lucas, Marlene, Val, será possível? Só na hora. Eu acho que eu vou ficar tranquilo, mas eu não sei, não. Eu acho que sim. Aí eu não fico, não. Estou preparada para partir agora, não. Ainda tem muitas coisas aí. Eu já pedi perdão, mas eu não sei lá. Paradinho
pelo grau que é o bicho. Certo. É tirar um pouso assim, direto para outro lugar, uma colônia melhor, até que eu ficava mais. Eu tenho tanto medo desse avião fazer uma pousada e aí você tem que passar alguns minutos para ver aí perto. Como é quando o avião pousa assim, de lugar, essa conexão aí é que é mistério, não quero fazer ela agora não. Ô, Eu Lucas. tenho Sim, trabalhado continua. nisso, eu tenho trabalhado, sabe o que eu Oi, penso? menino. Só um instante, deixa o Val terminar de falar. Eu tenho trabalhado, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Para mim, eu não sei vocês, mas para mim, mudar meus hábitos de 50 e poucos anos, tá? Sabe? Às vezes, ó, por exemplo, eu não falo, mas eu penso. Essa semana, a família todinha, Ajeita o microfone aí, Val. pronto, tá melhor aqui? Ah, agora sim, vai Sim? lá. A semana toda, a gente sabe que eles são usuários de droga. Então aqui na frente de casa tem um pé de manga. Aí já era umas 9 e pouco, e a gente se deita 8 horas, tá todo fechado, né? Porque a rua já não é convidativa, a gente também não tem nada para fazer na rua. Lá chegou a menina, bem, a gente viu assim que ela estava usando, né? Aí ela veio, veio praticamente do lado de fora, vim pedir um pouquinho de sal. Aí eu, essa hora dela. Aí eu peguei, vim aqui na cozinha e dei um pouquinho de sal pra ela. Aí ela disse, quem me dá uma manga dessa? Eu disse, não, minha filha, tá de noite, no escuro, vai ter põe a manga verde. Ela disse, não, manga verde. Eu digo, eu não gosto que tire manga verde assim, não. Deixa eu pegar durante o dia. Ela disse, não, tia, mas eu quero agora, porque eu tô grávida. Aí, sabe o que eu pensei? Olha, sempre eu juro, o pensamento da gente é cruel. Eu pensei comigo assim, o que eu tenho a ver com isso? Entendeu? Eu não comentei pra ela, Só mas na pensou. mesma hora eu só pensei, o que eu tenho a ver se tu tá grávida? E na verdade eu tava chateada porque ela bateu aquela olha, as cachorras ficaram tudo agitadas pra me pedir sal pra comer com manga verde. Hum. Aí na mesma da hora que eu pensei, eu também pensei, não, esse meu pensamento eu não posso deixar ele de arrumar dentro de mim, não. Aí eu tá bom, se conseguir pegar a manga, pode pôr a manga. Então, eu sei, pra mim, é um desafio. Eu não deixar aquele pensamento bem do nada na minha cabeça. Eu não deixar aquele pensamento é, se transformar numa ação ou numa palavra. A gente tem que ficar assim, ficar todo tempo vigilante, porque qualquer hora a gente, quando pensa que não, o pensamento já virou uma ação ou já virou uma palavra. E aí depois que virou palavra, que saiu, você não tem noção do dano que ela vai causar mais lá na frente. Juntar é impossível. Então, essa reforma íntima é uma reforma que abrange a minha vida assim, de todo, 100% que eu ia me perguntar, tá pronta? Não, se eu tiver que partir é o jeito, né? Mas eu disse assim, não, já tô pronta, tô não. Tô de jeito nenhum. Ok. Fala aí, Lucas. Não, meu irmão, porque você falou daquela hora e eu não peguei muito bem, não entendi, tá? Não, se você soubesse que ia morrer logo cedo, mas agora, assim, se você soubesse que já sabia o dia, pelo menos, você ficaria tranquilo ou não? Rapaz, eu acho que eu ficaria tranquilo sim, sabe por quê? Até pelo que eu já compreendo hoje. A única coisa, acho que da morte que me incomoda é a saudade, ó. Saudade da mãe, do pai, das amizades, das coisas boas que eu vivi, mas acho que a gente não tem que ter medo de ir pro outro lado, não. Perfeito. A gente não tem que ter medo. Agora, ter é uma coisa e não ter que ter é outra. Muito bem, meus amigos. Então, olha só. Aqui eu tenho um amigo que ele vivia dizendo que ele não tinha medo de morrer. Não, eu não tenho medo de morrer. E um dia nós convidamos ele, convidei ele para ir para o nosso centro. Ele perguntou onde era.
Eu disse, olha, é lá na Vila Conceição. Aí ele disse, Vila Conceição? Não, rapaz, eu vou lá pra lá não, isso ali é muito perigoso. Ué, como é que é perigoso? O camarada não tem medo de morrer e não queria ir pra lá. Estranho. Mas é assim, nós somos assim, né? Mas aí a gente só sabe mesmo na hora. Como Marlene acabou de dizer. A gente só sabe na hora. Se a gente tem medo... E Rubinho, Diga. eles não mexem com vocês não, lá, não? Não. E ele sabe do nosso trabalho lá, tranquilo. A gente faz o nosso trabalho. Sim, sim. Tem alguns que ainda participam e tal. Mas não acho Rubinho, Diga. mas eu acho que eles ficam armados assim com medo de entrar a polícia dentro, né? Pra trocar tiro. Tem? Sim, mas aí... Tem uma questão de proteção. Isso. Mas olha só, ô Lucas. É um trabalho no bem, né, meu? Se é um trabalho no bem, a gente espera que todos... A gente espera que a gente seja protegido pela espiritualidade. Ou não? Eu digo assim, porque tem sempre uns que são salientes, só porque acho que tem arma, né? Sim. Querem intimidar também. Sim, mas também se a gente não pode ficar também. Se a gente ficar o tempo todo com medo, a gente também não faz o nosso trabalho. Que Isso, é um trabalho justamente. certo? Não, a gente vai tranquilo. Ninguém lá nunca foi abordado. A gente já está lá há alguns anos. Ninguém nunca foi abordado. Ninguém... Teve uma certa cismazinha de uma outra igreja que disse que ia fazer um baixo-assinado para tirar a igreja de lá, nosso centro. Né? Mas aí é diferente, o bem tem que agradecer, né? Lógico, isso é normal. É normal porque tem muita igreja aí que Sim, tem sim. raiva de nós. Tem raiva de nós e aí Verdade. não se preocupa com isso, não. Beleza? Verdade. Muito bem. Beleza. Mais alguém? Tá, então, nós acabamos com o capítulo de hoje e nós vamos agora, né, encerrar o nosso trabalho. Só quero pedir que alguém do grupo faça a prece de encerramento. Alguém se habilita? Vamos fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com o nosso Divino Mestre Jesus, agradecer por esse estudo, pelos mentores desse grupo, por estarmos aqui juntos, pelo aprendizado recebido esta noite, pedir pelos irmãos que não puderam participar, pedir que Deus tenha misericórdia de nós e de todos os irmãos que estão sofrendo nesse planeta por diversos motivos, guerras, fome, violência, tantas coisas ruins, mas sabemos que nada é por acaso. Então pedimos que Deus tenha misericórdia de todos nós, que possamos a cada dia buscar a reforma íntima, levanta, chora, enxuga as lágrimas, mas a luta é eterna, e nós somos eternos. Então, vamos pedir um bom final de semana, pedir que Deus restabeleça a saúde dos doentes do grupo e de todos os doentes do planeta. Que tenhamos sempre Deus, Jesus, nos nossos corações. Que assim seja. Assim seja. Lucas, Marlene, Val, boa noite para vocês. Bom final de semana. Boa noite, Até boa a noite de semana. próxima reunião. Um abraço. Tchau. Tchau. Boa noite.